Bom, gente, capítulo 7 aqui, nossa primeira aula a respeito dele, ele fala sobre a industrialização e a urbanização. E qual é a relação desses dois, hein? Ele começa fazendo a abertura aqui, ó. Na abertura deste capítulo são apresentadas algumas cidades de diversos países do mundo. Com base nos elementos retratados, você saberia identificá-las e dizer em quais continentes elas se localizam? Vocês conseguem, pessoal? O que vocês acham? Consegue identificar isso? Tem algumas que são bem características, né? Por exemplo, essa de Sydney aqui é bem característico. Então tem algumas cidades que são muito famosas a nível mundial. A gente poderia acrescentar aqui uma foto, por exemplo, lá do Corcovado, uma foto do Cristo Redentor. O Cristo Redentor é o símbolo do Brasil, né? O símbolo maior. Assim como a Torre Eiffel é para a França, ou como a Estátua da Liberdade é para os Estados Unidos. Então tem alguns monumentos urbanos, alguns monumentos nas cidades que são muito importantes, que quando a pessoa observa, quando ela olha, ela já consegue identificar imediatamente. E aí ele continua, ó, estão em países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Todos em países desenvolvidos, né? Quais características são comuns entre elas? Boa estrutura urbana, olha lá, cidades bem iluminadas, pavimentadas, bonitas, né? Planejadas, tudo muito organizado, né? Agora, se eu olhasse uma cidade, por exemplo, lá do Sudão, não seria tão bela, tão bonita, tão limpa, organizada quanto estas quatro. E ele continua aqui, ó, a seguir serão estudados o processo de urbanização e o surgimento de cidades como as mostradas nessas imagens, evidenciando as relações que proporcionam tal desenvolvimento urbano. Então nós vamos falar sobre urbanização e industrialização. Estes dois processos, eles estão intimamente ligados. Por quê? Porque a industrialização, ela depende da urbanização. E a urbanização depende da industrialização. Ou seja, quando uma indústria se desenvolve, a cidade cresce. Quando a cidade cresce, as indústrias se desenvolvem. Ou seja, um depende do outro. Nós dizemos que há um processo de interdependência, tá bom? Urbanização. Agora sim ele começa aqui, ó. Anteriormente você estudou a industrialização em suas diferentes fases e analisou as transformações que esse processo causou no espaço geográfico. Nós falamos no capítulo anterior, pessoal, no capítulo 6, sobre a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial. Aí, no meio dessas três revoluções, um dos pontos de maior destaque foi justamente o quê? O crescimento das cidades, o intenso processo de urbanização. As cidades se desenvolveram, elas cresceram por conta do processo de industrialização, tá? Desse modo, os processos de industrialização e de urbanização estão bastante ligados. E, olha lá, o que aconteceu com o processo de industrialização? Ó? O processo de industrialização, porém, não se limita às cidades, interfere também no espaço rural, que passa a dispor de maquinários e tecnologias mais sofisticadas. Graças à industrialização, eu tenho hoje máquinas que fazem o corte da cana-de-açúcar, que é o exemplo que está sendo dado aqui na apostila. Uma máquina dessa aqui, pessoal, colhe por 100 homens, por 100 pessoas no dia. Ou seja, essa máquina, com um funcionário lá dentro, ela corta o mesmo tanto de cana que 100 pessoas. E com detalhe, tá vendo aqui em cima essa máquina? Ela vem cortando as folhas da cana e lá dentro a máquina ela vai jogando por essa calha aqui a cana e do outro lado aqui ela vai jogando é aqui, ó. Aqui ela joga a palha da cana e aqui ela joga a cana cortada. No caso vem um outro trator aqui do lado
onde ele vai jogando a cana cortada e aí eles levam para a usina para moagem, tá? Então a industrialização ela também gerou isso daqui para o campo, ó. Ela não afetou só a cidade, ela trouxe maquinário para o campo, as pessoas perderam seus empregos e tiveram que fazer isso daqui, ó. O êxodo rural, a mudança do campo para as cidades. Com maior oferta de empregos em fábricas, as cidades passaram a contar com mais atividades do setor de comércio e de serviços. Ou seja, você está entendendo a relação? Que à medida que essas pessoas aqui perdem o emprego, elas vão migrar para a cidade? Então vai haver o êxodo rural. O êxodo rural ele vai causar problemas urbanos muito graves. Aí, na página 22, ele vai falar dos países com urbanização mais antiga. Quais foram os primeiros países a se urbanizarem? Ora, foi justamente os que tiveram o processo de industrialização inicial. No caso, os países europeus, tá? Então ele diz ali, ó, as transformações proporcionadas pelas primeiras revoluções industriais mudaram o cenário urbano dos países que as vivenciaram. Então a indústria mudou as cidades. A primeira revolução modificou o espaço geográfico da Inglaterra e a segunda alterou as paisagens de outros países europeus, nos Estados Unidos e no Japão. Então a primeira revolução ela modificou ali mais a Inglaterra. A segunda ela vai modificar os outros países europeus e até os Estados Unidos e o Japão. A industrialização e o crescimento das cidades estavam fortemente ligados. Quanto mais as cidades cresciam, mais o processo de industrialização se intensificava, pois o consumo nos centros urbanos estimulava a produção de mercadorias, impulsionando cada vez mais a atividade industrial. Ok? Então este é um ponto importante, que nós falamos. São processos interdependentes, um depende do outro. Aqui do lado, olha lá, aqui nessa imagem, nós temos a industrialização atraiu pessoas para as cidades e modificou as características. A imagem da esquerda, obra de Canaletto, retratando o comércio em Veneza no século XVIII. À direita, foto atual da cidade. Veneza hoje continua sendo uma cidade comercial? Não, né, gente? Ela passou a ser uma cidade turística. As pessoas vão a Veneza principalmente para ver Veneza, conhecer Veneza, para ver a história de Veneza, o diferencial, né, que não são ruas, né, são canais por onde se navegam, tá? E aí, ó, ele vai falar aqui do crescimento das cidades europeias. A Europa tem uma urbanização muito elevada, superior a 80%. E tem alguns países, como o Reino Unido, como Liechtenstein, como Suíça, que a maioria do povo está nas cidades, tá? Então, assim, o povo se concentra na cidade. Por quê? Porque a maioria das atividades econômicas, comerciais, de emprego estão nas cidades. Entendeu a lógica? Ele continua, os países europeus que mais cedo ingressaram no processo de urbanização foram justamente aqueles que implantaram a Revolução Industrial. Quem implantou? Inglaterra, França, Alemanha, Itália, foram os primeiros países a se urbanizar, pessoal. Justamente por quê? Porque a urbanização ela dependia da indústria. Então, quem foi pioneiro na industrialização acabou sendo pioneiro no processo de urbanização. E aí hoje você vai numa Londres dessa e você vê isso daqui, ó, essas construções antigas, né? Só que é o antigo, olha lá, o antigo convivendo com o moderno, com o novo. Cidades muito organizadas, cidades limpas, bonitas, cidades bem estruturadas, tá? Então, veja que o pioneirismo da Europa fez com que ela desenvolvesse, inclusive, esse termo aqui, ó, de cidades globais. A propósito,
Deixa eu abrir aqui para vocês um arquivo de Word e vocês vão fazer esse resumo aí no caderno de vocês. Por favor, eu quero vocês colocando isso no caderno, escrevendo, não tire print, tá, pessoal? Desenvolva a sua escrita, tá? Eu vou colocar aqui, ó, tipos de cidades. Você vai anotar no seu caderno, tá bom? Como se a gente estivesse na sala, no nosso quadro, né? Só que aqui a gente está usando a ferramenta do computador. Então você vai colocar isso aí no seu caderninho. Eu vou colocar aqui, ó. Primeiro, deixa eu tirar o negrito. Metrópole, tá? Mega cidade, megalópole, cidade global, metrópole, megacidade, megalópole, cidade global. Nono ano, muita atenção com esses conteúdos aqui, porque vocês vão usar eles em geografia no resto da vida escolar de vocês, tá bom? Isso aqui é muito importante. Inclusive, ele está citando aqui, ó, cidades globais europeias. Por isso que me veio essa reflexão aqui de já colocar para vocês as categorias de cidade. Tá bom? Então, nós vamos colocar aqui, primeiro, a metrópole. Eu digo que uma cidade é uma metrópole não pela quantidade de habitantes que ela tem, mas sim pela importância. Então, vamos colocar aqui, ó. Importância que a cidade desempenha, tá bom? Então, qual que é essa importância? Importância, a gente vai colocar aqui entre parênteses, serviços oferecidos, tá bom? Serviços oferecidos. Como? Por exemplo, quando você precisa de um atendimento médico mais sofisticado, nem todos os lugares vão ofertar isso. No caso de Campo Grande, nós que moramos aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem tipo de serviço que você vai ter que ir para São Paulo, você vai ter que ir para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, para Goiânia, que são cidades metropolitanas, são metrópoles, tá bom? Então, o que é uma metrópole? Não é dada por número de habitantes, é dada por importância, por tipos de serviços oferecidos. E nono ano, o ensino médio inteiro vai ter isso daqui. Vocês vão estudar isso daqui direto ou indiretamente. A gente sempre vai estar falando disso. Isso daqui é um dos conteúdos mais importantes que tem na geografia hoje para as provas de vestibular, tá bom? E com certeza vocês já têm que estar preocupados com isso, porque os pais de vocês pagam para vocês estudarem também para que vocês sejam aprovados em um bom vestibular, entrem numa boa universidade. Esse daqui é um tema central da geografia, tá? Megacidade é aquela que possui mais de 10 milhões de habitantes. Anota aí, megacidade tem mais que 10 milhões de habitantes, ok? Então, por exemplo, se eu pensar Lagos, na Nigéria, Lagos é uma mega cidade, só que ela não é uma cidade conhecida internacionalmente. Ela tem quase lá 12 milhões de habitantes, só que não é uma cidade muito famosa. A Nigéria não é um país muito comentado a nível internacional. Então, quando eu falo de mega cidade, ela possui mais que 10 milhões de habitantes. Dentro desse contexto, São Paulo seria também uma mega cidade. Megalópole, a gente diz que é a conurbação de duas ou mais metrópoles. O que é conurbação? Ele colocou conturbação aqui, é conurbação, tá? Conurbação é a junção física, de duas ou mais metrópoles. É quando duas ou mais metrópoles se unem fisicamente. Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, é uma megalópole em construção. Então eu tenho São Paulo de um lado, Rio de Janeiro do outro. Aí vão surgindo várias outras cidades no meio, e essas cidades todas vão se ligando, se conectando,
quando você vê tá uma mancha só, tá tudo conurbado. É igual você andar em São Paulo. Muitas vezes você está indo em São Paulo, numa rua, de repente você cruzou uma rua, já está em Guarulhos e você nem viu a diferença. Isso é conurbação, é quando tudo vira uma mancha urbana só. Beleza? Aí voltando aqui, cidade global. Eu deixei a cidade global por último, porque é a que o texto trouxe pra gente. Cidade global é aquela que é reconhecida internacionalmente. É aquela famosa internacionalmente. Por exemplo, se eu falasse para você qual a capital da Austrália, muitos diriam para mim Sydney, porque é a cidade mais conhecida. Sydney é uma cidade global. A capital da Austrália é Canberra, só que Sydney é conhecida internacionalmente. Então entenda que quando eu digo que uma cidade é global, ela é reconhecida, tá bom? Vamos falar algumas cidades europeias conhecidas internacionalmente? Londres, Paris, Madrid, Milão, Lisboa, que mais? Frankfurt, Berlim, tá? E várias outras. Voltando aqui na apostila, então, pessoal, o que ele vai dizer é isso, essas cidades globais que a gente explicou aqui no Word, tá bom? A Europa tem várias delas. O para ir além, olha o texto que ele traz, que texto legal. O continente que ficou rico antes de envelhecer. Como assim? A Europa é o continente mais rico do mundo. É o continente que tem os países mais desenvolvidos do mundo. E uma coisa muito comum para você que vai para os países europeus, principalmente os países ocidentais, como aqui a Holanda, é ver isso aqui nas ruas. Muita gente velha, muito idoso. Por quê? Porque a expectativa de vida do continente é muito alta. As pessoas vivem muito. E em contrapartida é muito difícil você ver crianças, porque como são países desenvolvidos, acaba não tendo muita criança. As pessoas não querem ter filho. Há um planejamento familiar para que as pessoas não tenham filhos, porque filho acaba dificultando a sua carreira profissional, o filho ele acaba aumentando o teu orçamento familiar, tá bom? Então eles acabam optando em não ter filhos, simples assim. Aí, galera, ele vai falar da urbanização no Japão. O Japão seguiu quase que a mesma tendência do que ocorreu na Europa, só que com uma diferença. O Japão ele tem uma urbanização mais restrita. Olha onde ficam as cidades europeias, as cidades japonesas, perdão. Áreas industriais tradicionais. Então essa parte sul aqui, perceba, ó, o sul do Japão, ele está cheio de áreas tradicionais e novas áreas industriais, principalmente aqui em Tóquio, ó. Tá? Essas estrelinhas são os tecnopolos, são cidades que produzem muita tecnologia, tá? O Japão, a propósito, é reconhecido internacionalmente por ser um grande produtor tecnológico. Então, no Japão, o povo está mais concentrado para o sul. Por quê? Porque o sul é mais quente, é mais amena a temperatura. Aqui, se você olhar, por exemplo, na ilha de Hokkaido, no extremo norte do país, é muito frio. Então, tem pouca gente aqui. O povo está mais concentrado aqui beirando Tóquio, ó. Descendo aqui a ilha de Honshu, que é a principal, e aí ele desce aqui em direção ao sul, ó, beirando a Coreia do Sul. Então são as áreas mais urbanizadas e industrializadas. Por que não se ocupa o meio do Japão? Perceba que está vazio, ó, lá no norte, aqui nas ilhas do sul, está muito vazio, porque o Japão ele é muito montanhoso. Cerca de 80% do Japão é formado por regiões de florestas originais. E 70% do Japão ainda é montanhoso, então não dá para se ocupar muito bem esse território. Então, pessoal, o Japão ele vai se industrializar tradicionalmente nessas áreas amarelas. Então, como a gente falou, a urbanização e a industrialização elas estão conectadas, estão diretamente relacionadas. Então, o povo vai começar a morar nessas regiões, se concentrar nessas regiões. O Japão vai se desenvolver muito ao longo ainda do século XIX, na era Meiji ou Meiji, né? Ele vai se industrializar, trazendo tecnologia da Europa, e com essa industrialização toda, o Japão começa um processo de urbanização intenso.
as pessoas começam a migrar do campo para a cidade. Da mesma forma, a tecnologia chega ao campo, ocupa o trabalho das pessoas, no caso, né? E as pessoas vão migrar para as cidades. Então, vai concentrar a cidade, beleza? Aqui mostra um pouquinho, né, da estrutura urbana japonesa. O Japão é insano demais em urbanização. Aquele cruzamento de Shibuya, não sei se vocês já viram o cruzamento de Shibuya, aquele cruzamento é o cruzamento que mais passa pessoa no mundo. Acho que são 2 milhões de pessoas cruzam todo dia. Eu acho até que é esse daqui, hein? Parece que é esse daqui. O semáforo fecha. Eu vi uma matéria sobre isso. O semáforo fecha e fica 8, 9 minutos fechado para que as pessoas possam passar. E outra coisa muito normal no Japão é isso aqui, ó. Esses hotéis cápsula, esses dormitórios. Isso aqui é um motel coletivo, ó. Cada um entra ali na sua tumba, ó. Olha que negócio esquisito pra gente. Isso aqui é muito comum ter estudante. O cara vem do interior, aí moradia aqui em Tóquio, por exemplo, nas grandes cidades japonesas é muito cara. Tóquio é considerada a cidade mais cara do mundo para se viver. A pessoa ela não consegue morar numa casa. Então ela vem, aluga isso daqui, ó. Ela dorme aqui. Isso aqui é climatizado, ali dentro tem um monitorzinho de TV, tá vendo? Tem um cabidezinho ali para colocar a roupa dele, tem uma prateleira do outro lado, e é só para a pessoa dormir mesmo, tá? Ele coloca vista noturna da cidade de Tóquio, capital do Japão. A cidade é também um dos principais centros financeiros do mundo. Neste hotel de Tóquio, os quartos são cápsulas, com espaço reduzido para os hóspedes. Essa é uma das adaptações feitas pela falta de espaço. Quem conhece pessoas que moram no Japão sabe, é muito difícil você comprar uma casa no Japão. O preço é extremamente elevado. Isso, pessoal, por quê? Porque o Japão tem 127 milhões de pessoas. Então, é um país populoso. É um dos 10 mais populosos do mundo. Só que aí, as ilhas do Japão, somadas, elas são um pouco maior do que o Mato Grosso do Sul. Então, imagina só, você pegar 127 milhões de pessoas e colocar dentro do Mato Grosso do Sul. É algo meio fora da realidade. Então, é isso que acontece. Tem muita gente para pouco espaço. Por isso, a densidade demográfica japonesa ela ultrapassa os 380 habitantes por quilômetro quadrado. Só fazendo uma comparação com o Brasil é cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Outra coisa, pessoal, que começou a surgir no Japão com a crise de 2008 foi isso aqui, ó. Olha essa empresa, Passona. Isso aqui é uma fazenda urbana. Os caras usando edifícios, prédios já antigos, né? Muitas vezes numa área que não era tradicional, mais industrial, custo muito elevado. Aí as empresas começaram a usar esses espaços para produzir comida, que a propósito no Japão é um problema, né? Produzir comida. Como o território é muito pequeno e o país é populoso demais, são 127 milhões para um território que é a maioria montanhoso e coberto por floresta. Imagina só 20% da ilha do Japão serve para produzir agricultura, cidade e tudo mais. Então, assim, os caras não têm território suficiente para produzir tudo que eles precisam de comida. A propósito, eles compram muita coisa do Brasil porque eles não conseguem produzir lá. Beleza? Bem, aqui no Conexão Brasil, olha só, ele dedicou 2 páginas a ele. Japão abre as portas para a imigração e atrai brasileiros. Tem muito brasileiro no Japão, os chamados decassegues, né? População em queda. O Japão está reduzindo o ritmo demográfico. Assim como a Europa, o Japão, pelo fato de ser muito desenvolvido, ele tem uma população que está regredindo. A população está encolhendo. Só não encolhe o número total porque entra muito imigrante. E é essa associação que ele vai fazer. Depois vocês vão ler esses textos para poder fazer os exercícios. Com a queda da população japonesa, do ritmo de crescimento vegetativo, abre oportunidade para brasileiros. E aqui no Brasil nós temos a maior população, a maior colônia japonesa fora do Japão. É o lugar que mais tem japonês fora do Japão. Então muitos desses japoneses, talvez você conheça pessoas que foram para lá, né? Tem amigos, eu mesmo conheço alguns que foram para o Japão, que estão no Japão trabalhando. O Japão é um país que, como é desenvolvido, né, acaba oferecendo vantagens
empregatícias grandes, o salário é bom, é razoável, né? E serviços às vezes simples de montador em fábrica acaba te dando uma vida melhor do que aqui no Brasil, de repente você com um nível superior completo, tentando trabalhar. Enfim, agora nós vamos para os países com industrialização recente. Aí entra, inclusive, o Brasil, tá? Que, olha nessa foto, aqui ele vai pegar a Colômbia, a favela de Medellín, a cidade de Medellín, né? Que é uma favela de Medellín, lá do Pablo Escobar. É uma característica muito comum, isso aqui poderia ser uma favela brasileira, uma favela mexicana. Os países que se industrializaram recentemente, como a Argentina, o México, o Brasil, a África do Sul, a Índia, a China, tem muito esse tipo de construção. O que é uma favela? É um bairro, um aglomerado de casas que não oferece as mínimas condições adequadas para se viver. Tá bom? Então, são casas fora do padrão, são casas irregulares, ok? Bem, a partir de 1950, da segunda metade, não especificamente 1950, mas depois, né, de 1950, especialmente ali por volta dos anos 70, 80, muita indústria começou a sair dos países ricos e ir para os pobres. Para quê? Para buscar matéria-prima mais barata, para buscar mão de obra mais barata, energia. E o processo de industrialização, como a gente falou lá atrás, fez surgir cidade na Europa e também fez surgir cidade nos países subdesenvolvidos. Ou o processo de urbanização brasileiro, ele vai acontecer de modo expressivo, nós só vamos ter cidade mesmo, de verdade, após o nosso processo de industrialização, que começa aqui no Brasil em 1930 com Getúlio Vargas, só que vai intensificar muito a partir dos anos de 1950, tá? Lá por volta de 1965, 67, a população urbana e a rural no Brasil se equilibram. Antes de 1960, a população brasileira era majoritariamente, ou seja, a maioria, rural, tá bom? Pois bem, então, ao contrário do que ocorreu na Europa, a urbanização dos países de industrialização recente, de modo geral, ocorreu de forma acelerada e sem planejamento. Por que vai criar favela, problema urbano? Porque foi acelerada e sem planejamento, dando origem à informalidade, trabalhadores sem registro, sem carteira, sem segurança, no mercado de trabalho e a concentração de um contingente populacional em áreas periféricas, muitas vezes de forma irregular, destacando as desigualdades socioeconômicas nesses espaços. O que é desigualdade socioeconômica? Lá no fundo você vê prédios, olha só. Construções bem feitas, dentro dos padrões. E aqui nós vemos favela. Então nós vamos encontrar essas desigualdades. Por quê? Porque a urbanização foi muito rápida. E aí, na página 31, ele vai falar especificamente do crescimento urbano chinês. Um boom, uma explosão de crescimento urbano. Por quê? Justamente porque a China teve um crescimento econômico desde 1980 para cá, que é o que ele vai falar aqui no segundo parágrafo. Ó. De 1980 para cá, quando esse Deng Xiaoping assumiu o poder em 77, ele criou isso daqui, ó, as zonas econômicas especiais. Por exemplo, olha Xangai, é uma cidade gigantesca hoje em dia. O Deng Xiaoping na China, quando morreu Mao Tse-tung e ele assume, ele vai criar áreas para industrialização. As cidades vão começar a receber indústria. E aí o que acontece quando começa a chegar muita indústria? A cidade começa a crescer demais. A cidade crescendo demais começa a receber mais indústria, que por sua vez vai desencadeando um crescimento cada vez mais contínuo. Então a China, ela teve um crescimento forte após ela se abrir ao capitalismo. Olha essa foto aqui.
Não é coronavírus não, tá, pessoal? Embora tenha saído da China, isso aqui é uma foto, é uma imagem muito comum de você ver na China. Eles usam muito essas máscaras justamente para tentar filtrar um pouco a poluição. Olha o que ele está dizendo aqui na legenda da imagem. O excesso de veículos nas megacidades chinesas, o que é megacidade? Lembra do conceito? 10 milhões de habitantes. Aumenta o nível de poluentes atmosféricos. Principalmente as megacidades, né, pessoal? Porque como tem muita gente, então a poluição acaba sendo maior. Aumenta o nível de poluentes atmosféricos. A poluição do ar em Xangai é um dos problemas decorrentes do processo de urbanização acelerado. Na foto, habitantes da cidade usam máscaras por conta da poluição. Essa galera que está usando máscara, por quê? Porque o ambiente é muito poluído. Então dá uma filtradinha. É comum ver isso daqui em Xangai, em Pequim, em Wuhan, que é onde surgiu lá o coronavírus, que também é uma megacidade. Tem várias megacidades na China que você vai visualizar isso daqui. Ok? Então, olhando aqui no mapa, a gente vê as densidades demográficas mais elevadas são aquelas que estão no litoral. Olha Pequim, olha a mancha urbana que tem aqui. Hong Kong, Macau, Xangai, olha, chega a ser marrom. Tem mais de 2.000 por quilômetro quadrado. Agora, quando eu observo o interior, olha aqui beirando o Himalaia, aqui o deserto de Gobi, olha lá, o norte é muito frio, aqui é montanhoso, aqui é desértico. Então tem 1 bilhão e 300 milhões, 400 milhões de pessoas na China, só que o povo, a grande maioria, está concentrada próxima do litoral. Por quê? Porque é a região mais industrializada, é a região que recebeu os investimentos industriais lá em 1970, no governo do Deng Xiaoping. A partir daí começa a chegar a indústria, começa a crescer a cidade, o povo que estava no campo, que estava no interior, começa a migrar para o litoral para trabalhar. E aí a gente vê que é uma grande desigualdade. Eu tenho mais de 2.000 habitantes por quilômetro quadrado em alguns lugares e eu tenho menos que 100. Se eu pegar aqui o Tibete, por exemplo, tem lugares que você vai andar quilômetros e quilômetros e não tem nenhuma pessoa por quilômetro quadrado. Beleza? Então, vamos fazer uma pausa. Bom, então, pessoal, aqui na página 33, nós temos aí urbanização da Índia, tá? A gente está falando aqui de países com industrialização recente. Então, a Índia é um destes países. A Índia que faz parte do BRICS. Lembra lá o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul? Pois bem, a Índia, ela teve também uma urbanização recente que começou após 1947. Por que 1947? Que é quando ela se tornou independente. A Índia era colônia da Inglaterra, colônia britânica, tá? Então, quem mandava na Índia politicamente eram os ingleses. Vale ressaltar que os investimentos estrangeiros consideraram o fato de a Índia possuir a segunda maior população do mundo, mais de 1,3 bilhão de habitantes. Então a Índia tem aí 1,3, a China hoje está chegando a 1,4 bilhão, são os dois países mais populosos do mundo. Então, China aqui do lado, Índia. Apesar de a maior parte da população ainda estar no campo, pouco mais de 30% dos habitantes está em zonas urbanas. Então veja só, 70% está na zona rural, 30% só mora nas cidades. Só para comparar com o Brasil, no Brasil a gente tem 84% das pessoas vivendo nas cidades, contra 16% aí morando na cidade. Na Índia é o contrário, é 30% na cidade contra 70% no campo, beleza? Esse crescimento acelerado das cidades indianas, assim como ocorre nos demais países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, contribui para o inchaço do espaço urbano, que recebe muita gente em pouco tempo. Isso ocasiona vários problemas ambientais e sociais, reflexos da falta de infraestrutura.
do aumento da periferização e do trabalho informal, do excesso de poluição e etc. Problemas ambientais, tá? Vão desde problemas ambientais de rio, de atmosfera, de solo, de tudo. Um exemplo disso é que hoje em todo o planeta mais de 900 milhões de pessoas vivem em favelas. Quase 1 bilhão de pessoas vivem em favelas. E dá uma olhada nisso aqui, gente, porque é muito, muito contrastante, né? A gente vê aqui de um lado, olha só, uma cidade lindona, isso aqui é Bangalore, ó. Bangalore é a capital da informática, é a capital indiana da informática, e aqui do lado, gente, olha isso aqui. Isso aqui não chega nem a ser uma favela, né? Isso aqui é morador de rua. Só que é uma família inteira moradora de rua. Então, assim, é a condição de muita gente na Índia. Muito. Então, aqui nesse Para Ir Além, inclusive, ele vai falar dos dois lados da Índia atual. A gente fala da parte moderna, né? Bonita, bem urbanizada, com bons equipamentos, e a parte que é velha, defasada. Inclusive, a gente já está acabando aqui. Ele falou da Índia. Vamos colocar aqui no YouTube. Vamos entrar no YouTube. Vamos colocar aqui trânsito na Índia. É algo assim terrível, né? Não só na Índia. Vamos colocar aqui na Índia, porque a Índia é algo especial, né? Trânsito na Índia. Olha isso, pessoal. Cadê o semáforo? Deixa eu ver se tem como aumentar a resolução. Não dá. E olha, como que não acidenta? Olha. E aqui ainda tem até pouca gente, hein? E a maioria é moto, ó. Muita moto. Porque moto é mais barata, né? A maioria do povo é bem pobre. Então, que loucura. Aqui ainda tá razoável. Vamos ver aqui, ó. Então, olha só, vamos ver aqui mais um exemplo. Olha lá. Até tem semáforo, ó. Olha as feirinhas, céu aberto. E é mão inglesa, ó, vocês estão vendo? Colonização britânica. Vamos ver no Japão? Fazer um comparativo. Fala aí, galerinha, gente boa. Tudo bem com você? Com isso também, em agradecer. Olha só, não é muito diferente também não, né, gente? A diferença aqui é que é bem sinalizado, bem organizado, né? É bonito, é limpo, mas também é bem populoso. Aqui o cara tá fazendo um teste, ó. Respeito aos pedestres e ciclistas. Ele vai atravessar a rua, como que era na Índia, né? Vamos ver, ó. Cadê? Vamos avançar o videozinho aqui. Cadê, fio? Atravessa a rua, vamos ver.
cara achou que ele fosse atravessar. Bom, ele tá tentando. O que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é o contraste, né? Que há um contraste muito grande entre o modelo que se adota nos países desenvolvidos para o modelo que se adota em países de industrialização recente, os países subdesenvolvidos ou emergentes, né? É muito doido e perigoso também, ficam com a mão no celular. Isso no Japão. Ah, é, Aline? Não é, o trânsito na maioria não é respeitoso, não? A Aline está falando aqui no chat que o trânsito não é muito respeitoso, não. O da Índia é horrível, né, cara? O da Índia é tenebroso. Na verdade, se a gente for olhar também uma vista aérea do trânsito de São Paulo, só por Deus, né? Bom, então é isso, galera. Vou encerrar a aula por aqui.